que é tão difícil, é tão complexo, por que tem esse tabu, né? Chega a ser um tabu para comercializar o seguro de J&O. Ai, Tabata, eu fico um pouco inseguro, porque tem que falar com o diretor financeiro, com o diretor jurídico, aí vem com aquelas perguntas do juridiquês, ou aqueles termos específicos de administração, eu não me sinto confortável, eu não sei se a pólice cobre, eu não sei se o meu cliente poderia contratar, se é para todo mundo, se é para mim, para trabalhar com seguro de J&O, mas eu queria muito saber sobre esse produto. Eu realmente acredito que é uma oportunidade de negócio, afinal de contas, né, saltou de 600 milhões para 919 milhões em 2020, quase 1 bilhão, né? Um dos maiores produtos da área de responsabilidade virou o seguro J&O. Eu criei um método que tem um passo a passo que permite com que você contrate hoje, faça as aulas e amanhã já consiga vender. Por quê? Eu separei em 3 fases. A primeira fase é a de argumentos de vendas, é como vender. Então ali eu explico como que empresas menores, por que empresas menores devem contratar o seguro J&O para os administradores delas, quais são os riscos de um administrador de uma empresa menor. Além de te dar os argumentos de venda, eu também tenho casos de sinistro que eu expliquei, olha, isso daqui estaria coberto na pólice, então veja como é importante se proteger. Vários exemplos de empresas, né, de faturamento com menos de 100 milhões de reais que praticamente os administradores perderam o patrimônio todo por conta de um sinistro. Então tem tudo isso para você ver, entender e poder usar na visita, porque nada como um exemplo real, né, para mostrar para o cliente que ele tem risco. Inclusive, essa é uma das dificuldades da comercialização do J&O. Eu vejo que os corretores, às vezes até a seguradora, quando vai junto com o corretor a fazer a apresentação, apresentam pelas coberturas, o que cobre o seguro. Só que antes de falar da cobertura, você precisa convencer o cliente do risco. A analogia que eu sempre uso, né, do automóvel, do seguro saúde, nesses seguros você pode falar das coberturas porque a pessoa já tem noção de risco. Ninguém tem dúvida que pode bater o carro a qualquer momento, que pode sofrer uma colisão a qualquer momento, que o carro pode ser furtado a qualquer momento. Então o próprio cliente, o próprio segurado já procura o seguro porque ele já tem noção de risco. Então vamos explicar para ele, então sabia que podem bater no seu carro? Não, ele já sabe disso. Então você pode pular essa etapa e falar direto das coberturas. A mesma coisa o seguro saúde. O cliente costuma querer saber, cobre Einstein, cobre Sírio, cobre o laboratório Fleury, qual que é o valor de reembolso da consulta? Por quê? Você não precisa, em alguns casos, né, principalmente nos clientes que têm um poder aquisitivo maior, ficar explicando que ele precisa ter um plano de saúde. Alguém cogita ir para o SUS? Ah, não precisa de plano de saúde não, gente. Tem SUS de graça, por que eu vou pagar plano de saúde? Não, as pessoas têm visão de que, meu Deus do céu, Deus me livre depender do SUS. Vai saber se vai ter vaga, né? Então, quem tem condições de contratar um plano de saúde, você não precisa explicar o risco de ir para o SUS. Ele sabe, ele assiste jornal. Então, ele tá mais preocupado ali para saber quais são as coberturas que ele tem, o reembolso, etc. Mas nos outros seguros não é uma coisa tão óbvia assim. O próprio administrador não sabe os riscos que ele tem. Então, você precisa entender o risco. Por isso que o meu método, a minha didática, se fundamenta muito no risco. Primeiro, você precisa entender qual é o risco da atividade, qual é o risco para o patrimônio dele, para depois falar que existe um seguro para isso e aí, então, explicar quais são as coberturas, né? E aí eu vejo que o grande erro é as pessoas pularem todas as etapas e já ir para as coberturas. E aí o cliente fala, não precisa, uma empresa pequena, familiar, não precisa, não, obrigado, né? Eu agradeço a sua preocupação, mas eu não preciso desse produto. Então, nessa primeira fase, as aulas são todas fundamentadas no risco, para você entender por que um administrador tem muita exposição e também tem os estudos de caso, os exemplos de sinistro que vão te ajudar bastante, tanto no seu convencimento, para que você possa convencer o cliente, né? Que é o que eu falo, tem de ser óbvio para que você consiga passar segurança e obviedade da importância de ter uma apólice para o seu cliente. E vamos combinar que J&O, você sabendo quais são os riscos, é muito fácil de vender, porque você vai convencer um administrador de contratar uma apólice que é a empresa que vai pagar o prêmio para proteger o patrimônio pessoal dele. Oi? Né? Não é ele que vai pagar, é a empresa, porque hoje não tem como o próprio administrador contratar, né? Não tem uma seguradora oferecer produto, então é a própria empresa tomadora ali que tem que contratar o seguro em benefício dele. Então, né, ficou fácil. Quando você chega ainda no estágio do prêmio, depois que você explicou o risco, explicou que existe o seguro, explicou tudo que ele vai estar protegido, aí ele já pensa, nossa, mas não vai ter orçamento, né, para contratar essa pólice, ainda para proteger todos os administradores da empresa. Quando você fala, dá uma estimativa ali de prêmio em relação ao limite de proteção, ele vai ficar, é só isso mesmo? Para você ter uma noção,
um seguro de 10 milhões de reais, né, para proteger ali 10 milhões, né, de patrimônio dos administradores, ele vai pagar aí 15, 20 mil reais de prêmio. Olha isso, se bobear o que ele paga no seguro do carro dele lá importado, ou que ele gasta de seguro de carro. Então é muito baixo e ele não tem proteção de 10 milhões de reais. Então a percepção que ele tem de prêmio, que normalmente está relacionada ao seguro alto, né, até ajuda nesse momento, porque quando ele vê tudo que ele vai ter de proteção, ele já imagina, um seguro desse aí vai ser pelo menos uns 50 mil reais para eu contratar 5 milhões. Não, e ele vai ver que para contratar 10 milhões ele vai pagar 20 mil reais. E além de tudo, vai abrir portas para você, né? Porque que corretor que entende de seguro de E&O, ele vai aproveitar e falar, você não quer ver o RC da minha empresa, o empresarial, o garantia, o transporte, assumir a carteira de saúde, de previdência dos funcionários, enfim. O seguro de E&O é um seguro que tem essa visão de seletividade, de que é um grupo específico de corretores sofisticados, que entendem do negócio. Então, quem, né, vai ao cliente e mostra essa especialidade, né, esse conhecimento, abre portas, né, porque realmente não é um seguro que a maioria das pessoas dominam. Como eu falei, tem esse tabu, né, não, J&O é uma coisa, né, é uma coisa para advogado, para quem é economista, nossa, tem que entender muito para poder falar, não é nada disso. É só assistir essas aulas que você já vai conseguir fazer a visita e já vai conseguir convencer o cliente. Depois que você fez a visita, convenceu o cliente do risco, mostrou o risco que ele tem, falou a importância de ter a pólice e tudo mais, e ele vai querer sim uma cotação, vai querer contratar. Aí você vai para a fase 2 do método. Lembra que eu te falei que são 3 fases? Então a fase 2 é a contratação e coberturas. Ali eu falo para você quais são as coberturas importantes de acordo com o perfil de risco da empresa. Então nesse perfil é importante ter cobertura de dano corporal, nesse perfil é importante ter cobertura de dano moral, nesse perfil a cobertura de multa irrelevante de acordo com as condições que a cobertura tem. Enfim, eu vou te explicar tudo, porque aí você vai começar a ter um norte de, tá, quando você selecionar, não vai ser uma coisa assim, escrito em aramaico, né, as propostas das seguradoras. Você já vai falar, não, mas essa seguradora aqui, a cobertura de penhora online não é tão boa, e o meu cliente precisa ter um bom texto de penhora online. Então, tudo isso tá ali pronto, mastigado, tem um sistema também, que se você não tiver tempo para entender o que é uma cobertura de penhora online, mas você só quer ter a garantia que seu cliente, se tiver a conta penhorada e precisar usar a cobertura, não vai ter uma série de exclusões, você clica ali no sistema e seleciona cobertura penhora online sim, aí já vai automaticamente filtrar as seguradoras que têm uma cobertura de penhora online ok. E quando eu falo ok, não é que paga uma passagem para Polinésia Francesa para ele relaxar porque teve um sinistro, não. É que simplesmente vai pagar todo mês o valor referente ao salário na conta dele, sem ser 50% do salário, sem ser só por 6 meses, porque tem seguradora que tem tudo isso de limitação, né? Então, eu já filtro, tiro as seguradoras que têm essa limitação, então ficam ali só as seguradoras que vão pagar todo mês, enquanto houver limite na pólice, enquanto perdurar a penhora, tá? Isso serve para as demais coberturas, tributário, prática trabalhista indevida, enfim, tá tudo lá, tá bom? Aí, ok, você fez esse filtro, contratou a pólice, tem a aula também qual o limite contratar. Não sei que limite eu contrato, será que 1 milhão é bom? Será que 5? Será que 10? Será que 50? Enfim, nessa aula qual o limite contratar, eu também te explico, né? Faço um raciocínio para você usar no dia a dia, para você entender que o seguro de responsabilidade não é, soma o patrimônio do administrador, é o faturamento da empresa. Não, essas relações são bizarras, não tem nada a ver com o risco, tá? Eu te explico tudo isso nessa aula, então rapidamente você vai aprender isso. Tem um modelo também de apresentação, tá? Se você quiser, já tem alguns modelos de apresentação de J&O com as coberturas, explicando inicialmente o risco. Tem um modelo de checklist para você mapear quais são os riscos necessários, para você ver as coberturas necessárias no sistema. Tem também, se você quiser se aprofundar, as tabelas comparativas. Inclusive, essas tabelas comparativas estão no Instagram exclusivo dos alunos para que você possa consultar ali no seu celular na hora, né? Ver por que tal seguradora não tem uma cobertura boa de tributário. Aí você já vê lá isso na hora, né? Tá, é porque essa aqui só cobre os custos de defesa. Então, realmente não dá, não vai cobrir se tiver condenação. Então, você vai poder consultar tudo isso na hora ali no seu Instagram. Vai poder consultar e fazer download dos materiais. E aí, depois de contratar a pólice, tem um modelo também de proposta para você apresentar para o cliente. Eu recomendo que você faça o download dessa proposta. Você vai poder editar, colocar as informações ali de identidade visual da sua corretora. Isso também serve para apresentação, tá? Ela tá em PowerPoint, então você vai poder editar, vai poder trocar imagens se quiser, mudar a cor, enfim.
é sua, você faz o que quiser com ela. Nós vamos para o passo 3, que é o pós-venda e sinistro. Então, aí eu recomendo que você assista a aula de pós-venda, principalmente no seguro J&O. Você precisa orientar o segurado, orientar os administradores como eles devem reportar caso aconteça alguma situação ali durante a vigência da pólice, né? Muitos clientes não sabem, mas existem uma série de situações que ainda não são reclamações, mas que precisa avisar o corretor para que avise a seguradora, senão ele pode perder o direito à cobertura. Eu explico isso nessas aulas de pós-venda. Ali eu explico também como funciona o prazo complementar, como que é sinistro, como que é a contratação de advogado, enfim, tudo que está relacionado depois da contratação, né, que é o pós-venda, e o sinistro em si, né, se der sinistro. Então, você vai ter acesso ao sistema, as aulas dos 3 passos. Veja que só de J&O nós temos mais de 90 itens, né? Olha, tudo isso aqui é a aula, ó. Passo 1, prospecção e venda. Passo 2, coberturas e contratação. Passo 3, pós-venda e sinistro. Estudo de caso e exemplo de sinistro, para você usar na prática nas visitas. Material de apoio, apresentação comercial, checklist, aqui é a proposta, o pedido de emissão, exemplos. E tudo isso de tabela comparativa, além do sistema, além do Instagram. Coloquei à sua disposição tudo o que você precisa para começar a vender J&O amanhã. Você não precisa assistir 50 horas de curso para aprender sobre o J&O, para falar sobre o assunto. Não, você vai assistir o passo 1, a aula como vender. Se assistiu aquela aula, você vai estar plenamente capacitado para fazer uma visita e convencer o seu cliente a contratar. Simples assim. E aí você vai evoluindo os passos e conforme você vai querendo se especializar, você vai assistindo as aulas sobre as coberturas, enfim, você vai se aprofundando no conhecimento. Toda semana tem aula nova, então por 1 ano você vai ter acesso a tudo isso, vai ter acesso também às outras abas do sistema, né, de cyber, de RC profissional, de RC geral, tem também a aba bônus de ambiental, então você também, né, contratando o curso de J&O, você tem acesso a tudo isso, ou seja, você vai blindar o seu cliente na área de responsabilidade. Acesso por 1 ano, você tem 7 dias de garantia, então contratou por qualquer motivo, dentro de 7 dias quer cancelar, você não precisa falar comigo, não precisa abrir chamado, não precisa convencer ninguém, você mesmo entra lá, clica no cancelar compra, não tem problema, a gente continua amigo. E com investimento para começar a vender J&O amanhã, você vai pagar 12 parcelas de R$ 199 ou R$ 1.990 à vista. Então, assim, mais mastigado que isso, super facilitado. Você vai ver que com 2 apólices no máximo, mas normalmente com 1 apólice você já tem um retorno do investimento. Lembra que eu falei que o prêmio vai ser 15 mil? A comissão é 20%. Logo, você vai receber R$3.000 em 1 apólice. Então, com 1 apólice de J&O, você vai ter um retorno do investimento de 1 ano de acesso ao Venda Seguro, que você vai vender muito, mas muito mais apólice do que uma, né? Você vai vender 1 por semana no começo, depois 1 a cada 3 dias, 1 por dia, porque não tem concorrência. Os clientes precisam de você para entender qual é o risco e contratar o seguro J&O.